Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, por sua graça e bênção sobre a igreja. O Senhor, ó Deus, desde os tempos antigos, tem levantado homens, servos fiéis do Senhor, para proclamar as verdades reveladas pelo Senhor, para o bem, para a salvação do teu povo eleito, e para especialmente a glorificação do teu santo nome, ó Pai. E aqui está, Senhor, o teu servo, que nessa manhã será o instrumento do Senhor para nos falar o coração. Que o Senhor use com graça, sabedoria, que o Senhor, ó Deus, glorifique o teu nome pela exposição da palavra santa viva do Senhor. Abençoe o teu servo, capacite-o com graça, com poder. Dê a ele, Senhor, sabedoria e intrepidez para compartilhar aquelas palavras que o Senhor já colocou em seu coração, para que nós sejamos fortalecidos, edificados no amor do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Silencie o seu celular e ouça a voz do Senhor nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e derrame sua graça sobre nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco sempre. Amém? Irmãos, para mim é um privilégio muito grande poder ter recebido o convite do conselho dessa igreja. Sei que é uma responsabilidade muito grande pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. E estar aqui com vocês nessa manhã, nesses dias, realmente só tenho que agradecer a Deus, porque sei que é Ele que conduz a igreja, e quero nessa manhã compartilhar a palavra do Senhor no capítulo 1 da Epístola dos Filipenses. Ontem nós estivemos meditando o capítulo 16, quando Paulo teve aquela visão e foi justamente para a cidade de Filipos, e ali ele começou esta igreja. A igreja foi implantada justamente com a chegada de Paulo ali, junto com seus companheiros. E ontem nós estivemos ali meditando, ontem à noite, a respeito do início dessa igreja. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, para a nossa meditação nesta manhã. Epístola dos Filipenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, exclusivo bispo e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então vamos orar mais uma vez. Pai, aqui estou, Senhor. O Senhor me conhece, sabe das minhas limitações, mas é pela Tua graça, Pai, que eu estou aqui para ministrar a Tua palavra, para expor, ó Deus, o texto lido, e que o Senhor me use em Cristo Jesus. Amém. Então, queridos, essa carta
Paulo escreve à igreja dos Filipenses, nós encontramos aqui, logo no início, ele escrevendo aos santos e também a bispos e diáconos, que aquela igreja formada, igreja organizada, já estava ali com uma liderança. E nós vimos ontem que a primeira convertida ali naquela igreja foi justamente Lídia com a sua família. Depois nós vemos lá que aquela jovem foi liberta, e depois o carcereiro. E a igreja começou ali naquela cidade com esses 3 episódios que nós temos ali no capítulo 16, quando Paulo chega àquela cidade, depois daquela visão que ele teve na cidade de Troia, e ele vai justamente com seus companheiros para ali, chega naquela cidade sem conhecer ninguém, e de repente o Senhor começou a operar, e ali nós encontramos uma comerciante, uma escrava e também um carcereiro. Bem provável que não se conheciam, mas a partir do Evangelho, eles se uniram pela fé na pessoa de Cristo. E é justamente isso que acontece quando uma igreja é implantada. Primeiro, Deus dá a visão ao líder, levanta um homem de Deus, levanta um homem que ama o Senhor, e dá a direção. E quando esse homem começa a pregar o Evangelho, orar pela comunidade, pela cidade, Deus vai salvando vidas. E pessoas que não tinham nenhuma conexão com a outra, conhecimento, de repente se tornam ali uma comunidade da fé. E assim foi assim na história das igrejas. Creio que foi assim a implantação da igreja aqui Marabá, foi também a implantação da nossa igreja lá em Tucuruí, e hoje nós somos uma comunidade como vocês também. E é justamente a igreja é a comunidade do reino, que é formada por famílias, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e essas pessoas, por amar a Cristo, elas começam a se relacionar. E o interessante é que como fica a amizade, o cuidado. Estamos aqui com uma família, o pastor Rafael. O pastor Rafael é estranho aqui em Tucuruí, em Marabá, mas está aí passando por um momento bem difícil, né, com seu bebezinho internado. Mas como ele faz parte da comunidade de Deus, ele está hospedado justamente na casa do presbítero, que o acolheu, uma família que não conhecia ele, leva para dentro de casa. Essa é a igreja, irmãos. Olha o privilégio de fazer parte da igreja, chegar em uma cidade, na situação que esse casal se encontra, e ser acolhido, e ser recebido como irmãos. A igreja do Senhor. Nós vimos ali que logo que o Evangelho chegou naquela cidade de Filipos, as casas foram abertas. Paulo foi recebido justamente nas casas ali, e ali começou o Evangelho. E aqui Paulo, quando ele escreve, ele já agora escreve para uma igreja madura, né? Uma igreja que tinha sido e foi uma igreja de grande relevância. É tão grande a relevância dessa igreja que ela é exemplo para todas as igrejas, a história da igreja, inclusive para nós. E é interessante que nós encontramos aqui já bispos e diáconos. Então uma igreja, ela começa ali pequena, daqui a pouco ela é formada, ela começa a levantar líderes, e aí junto com o pastor, já daqui a pouco acontece o quê? A formação dos líderes, e foi o que aconteceu com essa igreja, né? E aí quando Paulo escreve essa carta aqui para essa igreja, ele mostra aqui que essa igreja, além de ser uma igreja relevante no seu ministério, era uma igreja que atuava plenamente ali na divulgação do Evangelho, e Paulo tem aqui justamente algo profundo falando para essa igreja. E interessante que quando ele chega naquela cidade,
nós vimos lá no capítulo 16, nós temos a narrativa, que ele foi preso, recebeu muitas chicotadas, mas mesmo assim, quando ele escreve essa carta, ele não fala das dificuldades que ele encontrou ali, da prisão, ou mesmo daquilo que ele recebeu de mal sobre aquela cidade. O que nós encontramos é que nessa carta, Paulo escreve e fala simplesmente 16 vezes a respeito da alegria. Ele fala aqui a respeito da alegria. Por quê? Porque quando Deus usou ele e os seus companheiros para ir àquela cidade, e aquela cidade foi alcançada, e foi plantada uma igreja, não tem alegria maior para um pastor, para um líder, quando ele implanta uma igreja e vê essa igreja crescer, e vê essa igreja expandindo, alcançando vidas. E quando ele escreve essa carta, ele fala justamente sobre esse tema, né? Alegria. E aí ele começa aí no versículo 3, né? Dando graças a Deus por aquela igreja, porque quando ele recordava daquela igreja, ele recordava com alegria. Quando nós estamos orando pela igreja, eu gosto de orar pelos bairros, né? Porque aí eu não vou esquecer de ninguém, eu sei cada irmão qual bairro que eles moram, né? Então eu começo lá no bairro e vou percorrendo toda a cidade. E tem casa que você chega, através da oração, você fala: Senhor, obrigado por aquela família, louvado seja Deus por aquela família. Mas tem casa que ele fala assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, não é? Tem misericórdia desse irmão, tem misericórdia dessa família. E Paulo aqui, queridos, ele diz aqui: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha que interessante, não é? Paulo trazia a memória aqui, e ele trazia justamente gratidão a Deus quando ele recordava daquela igreja. Irmãos, que você que faz parte da igreja aqui em Marabá, quando o pastor Antônio estiver orando por você, que ele possa trazer boas lembranças de vocês, né? Eu sei que ele ora por vocês, e quando ele estiver orando: Senhor, obrigado por aquela família, por aquele irmão, e não o contrário, né? Então Paulo está aqui justamente dando, né, essa graça a Deus por essa comunidade. Ele expressa aqui justamente, e aí depois ele diz mais ainda: fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Veja que todas as orações de Paulo, ele está dizendo aqui que ele, além de agradecer a Deus, né, ele trazia ali a memória sobre aquela igreja, ele diz aqui que era com alegria. Veja que Paulo trazia a memória, ele estava escrevendo essa carta, e ao escrever essa carta, ele diz: olha, é com muita alegria que eu escrevo, e as lembranças que eu tenho de vocês. Por que, queridos, que ele tinha essas boas lembranças? Porque ele viveu ali algo tremendo naquela cidade. Chegar numa cidade sem conhecer ninguém e sair daquela cidade depois de ter levado o evangelho, ter poupado a vida do carcereiro que ia suicidar, e ter levado o evangelho para a família do carcereiro, diante de morte que poderia ter chegado naquela casa, não tem como não se alegrar. E ele diz aqui que ele se alegrava justamente com aqueles irmãos. E aí depois ele fala aqui no versículo 5, que aquela igreja, ela cooperava com o evangelho. Ela não só recebeu o evangelho, ela não só recebeu os missionários ali, o próprio Paulo, mas também ela diz aqui, a carta, ele diz aqui que eles eram cooperadores, né? Cooperava com o ministério de Paulo desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. Qual foi o primeiro dia? Foi justamente quando ele estava ali pregando para aquelas mulheres. Quando ele pregou para aquelas mulheres e foi recebido justamente ali por aqueles irmãos, e ele diz aqui: olha, desde o primeiro dia vocês são cooperadores. E nós sabemos que uma igreja, para que ela seja realmente uma igreja que vai expandir, que vai crescer,
não é o pastor sozinho. O pastor sozinho, queridos, ele ora, ele prega, mas para uma igreja ela alcançar o seu objetivo, é necessário haver uma cooperação dos irmãos. O pastor, ele está na liderança, mas se não houver uma cooperação dos irmãos, se os irmãos não se empenharem, também orarem e trabalharem juntos, e Paulo está dizendo aqui, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, e olha só, até agora, não foi só o início. Sempre quando acontece o início, né, as coisas são, todo mundo está animado, todo mundo está empolgado, aí daqui a pouco vem uma frieza, e as pessoas vão perdendo aquele ânimo. Mas o Paulo está dizendo aqui que não foi só no início, mas foi além daqueles dias, né? Foi até agora, até o momento que ele estava ali escrevendo essa carta, aquela igreja estava contribuindo no ministério de Paulo. Queridos, olha que interessante o que Paulo está falando a respeito dessa igreja. Paulo está aqui justamente mostrando a relevância dessa igreja no seu ministério, e ele tinha alegria de poder estar ali compartilhando, né, justamente com essa igreja, porque ela era uma igreja que cooperava. E aí, diante disso, ele disse que ele tinha convicção, né, que Deus que começou a boa obra, a vida dela, ele ia completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus é que começou a boa obra. A igreja, ela não surge, ela não acontece pela vontade do homem, é Deus. Nós vemos que Paulo pregou o Evangelho, e quando o Evangelho foi pregado, as vidas foram se convertendo através do Espírito Santo de Deus. A obra é feita por homens, mas quem convence, quem faz acontecer a edificação da igreja é o Senhor. E Paulo está dizendo aqui que justamente que desde o primeiro dia Paulo estava feliz, e ele sabia que Deus tinha começado aquela boa obra, e ele ia completar essa grande obra até o dia da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E essa obra não terminou. Essa obra começou lá há 2000 anos atrás, ela chegou até nós e ela vai continuar. E os personagens lá do passado, eles fizeram com que a igreja ela alcançasse o seu objetivo. Mas agora a vez é nossa. O momento não é mais de Paulo, o momento não é mais dos apóstolos, o momento agora somos nós. Essa geração, nós somos a geração do momento que o Evangelho está passando. Daqui a pouco vai vir uma nova geração. Por isso que ele está dizendo aqui que Deus vai completar essa obra até o dia da vinda do próprio Cristo. Veja que Paulo aqui, depois ele continua falando, dizendo que o próprio Deus, no versículo 7, né? Aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da igreja, participantes da graça comigo. Então ele traz aqui justamente esse amor que ele recebeu e também ele tinha por aquela igreja. Aí depois ele diz aqui que Deus era a sua testemunha. Amados, a igreja do Senhor, quem edifica é o Senhor. Deus é quem levanta os pregadores, e quando um pregador tem Deus como seu testemunho, da sua dedicação, do seu amor, quando uma igreja ela tem o próprio Deus como testemunho, que ela está fazendo o correto, que ela está fazendo aquilo que é certo, é algo que vai glorificar o Senhor, porque, veja, Deus está vendo tudo o que nós fazemos. Deus, ele está sempre olhando e realizando a sua obra através de homens, mulheres, jovens, crianças. E Paulo, ele está dizendo que Deus é testemunha. De quê? Ele diz, da saudade que tenho de vós nas terras misericórdias de Cristo Jesus. Veja
que ele tinha uma saudade daquela igreja. E Deus era testemunho da saudade que ele tinha, do amor que ele tinha por aquela igreja. E quando ele lembrava daquela igreja, ele lembrava justamente com saudade. Nós sabemos que quando uma igreja ela é relevante e membros vão embora, fica aquela saudade. Eu sei que alguns irmãos, agora há pouco mesmo, saiu um presbítero daqui de Marabá e foi embora. E eu sei que ele deixou um legado aí bonito, pelo trabalho que ele fez, pela família que ele tem, pelo envolvimento que ele teve nessa igreja. E a igreja com certeza sentiu a saudade daquele irmão, da família Azulay, que foi um presbítero muito atuante aqui. Então, quando os irmãos, uma família se envolve na igreja e vai embora, fica essa saudade. Fica por que fica essa saudade? Porque existe um amor no meio da igreja. Então, a igreja, ela, além de ser um canal de bênção para a sociedade, na vida de uns dos outros, essa graça da saudade quando alguém parte. Mas se a pessoa não é envolvida na igreja, ela sai e ninguém nem percebe. Ela vai embora, ninguém nem sabe se ela foi embora. Então veja a importância de você se envolver na igreja, de você participar de uma igreja ativamente. Porque quando você parte ou quando você está envolvido, e é você que está fazendo a diferença, é você que está fazendo aquilo que realmente deve ser feito, né? Então aqui nós encontramos justamente essa grande bênção que Paulo está falando aqui. Além disso, né, a igreja que foi formada ali naquela cidade, ela frutificou. Por que ela frutificou? Porque Deus foi operando através de pessoas. Deus não opera através dos ímpios. Deus não salva vidas e não usa pessoas que não temem a Ele. Cada um na sua área, cada um no seu setor, Deus vai usando. E foi assim. Nós sabemos que as igrejas, elas aconteceram, elas cresceram, elas avançaram, justamente porque pessoas amaram a Cristo de tal maneira que se colocaram na posição de serem bênção na vida uns dos outros. E aqui Paulo está justamente dizendo que Deus é testemunho. Por quê? Porque Paulo sabia que aquela igreja, ela tinha sido cooperadora, ela tinha sido uma igreja relevante ali naquela região. E Paulo aqui agora está dizendo que ele tinha muita saudade daquela igreja. Saudade da igreja. Você não sente saudade de algo ruim, você vai sentir saudade daquilo que realmente é bom, Você viveu uma experiência boa, você vai sentir saudade. E aqui ele está dizendo que ele sentia saudade daquela igreja. Por quê? Porque ele conviveu com aqueles irmãos e eles tiveram ali momentos agradáveis, e a igreja proporciona isso. A igreja do Senhor é a comunidade que uns vão se relacionando uns com os outros, e fica essa saudade, fica esse amor. Mas quando o amor não é praticado, não vai haver essa saudade. Por que Paulo sentia saudade? Porque ele viveu o amor daquela igreja, ele teve ali o privilégio de conviver com aquela igreja, e aí ele diz aqui que ele tinha justamente essa saudade daquela igreja, e Deus era testemunha dessa saudade. Aí depois ele vai aí no versículo 9, e ele faz agora uma oração. Ele elogia aquela igreja, ele fala a respeito daquela igreja, ele compartilha a saudade que ele tinha daquela igreja, mas ele sabia que aquela igreja precisava de oração, de instrução. E qual é a oração que ele faz aqui? Para que aquela igreja aumentasse ainda mais o amor que já existia naquela igreja. E não só o amor, mas também o pleno conhecimento com toda percepção. Uma igreja madura, uma igreja relevante em uma cidade, é uma igreja que tem amor.
tem amor. É uma igreja que ama a Cristo e ama justamente aquilo que é do Senhor. A pessoa diz assim: eu amo a Cristo, eu amo a igreja, mas não se envolve. Que amor é esse? Irmãos, ninguém ama sem se envolver. Quando você ama a igreja, você se envolve com a igreja. Quando você ama uma pessoa, você quer se relacionar com aquela pessoa. Quando você ama a sua família, você se envolve com a sua família. Quando você ama a igreja, você abraça aquilo que você ama. Esse negócio de dizer: eu amo, mas não quero me envolver, não quero estar perto, isso não é um amor. Não é um sentimento de amor. E essa igreja, por ela se envolver de tal maneira, ela já tinha um amor. Mas aí Paulo está dizendo aqui que ele estava orando para que esse amor aumentasse ainda mais. Porque quando há o amor e esse amor aumenta, todo mundo é beneficiado. A igreja toda é beneficiada. Então não tem essa coisa de você dizer: eu amo, mas não tem envolvimento. Você ama, você vai se envolver. Essa foi o que aconteceu, isso foi o que aconteceu ali. Mas ele ora, além do amor ser aumentado, ele fala aqui também conhecimento de toda a percepção. Esse conhecimento aqui é justamente conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus verdadeiramente, não tem como não se envolver com ela. Uma pessoa que ama a Cristo e se envolve com Cristo é porque teve a percepção clara sobre as Escrituras. O amor de Cristo, ele nos constrange. Quando você olha para Cristo e entende que Cristo se esvaziou de tal maneira. Opa, está chegando uma família lá de Tucuruí. Sejam bem-vindos, queridos. Essa família é uma família amada nossa lá de Tucuruí. Congrega conosco lá. Então, queridos, aqui o Paulo está dizendo aqui que além do amor que deveria aumentar, também aumentar o conhecimento e aquela igreja ter percepção daquilo que é correto, daquilo que não é correto. Uma igreja que não tem conhecimento, uma igreja que não conhece a verdade de Cristo, ela tem que dar valor. Mas quando há esse conhecimento, esse entendimento do que Cristo fez por nós, não tem como não amar, não tem como não se envolver. Então o que muitas vezes acontece na igreja, membros que não se envolvem, é porque ainda não compreenderam a importância do Evangelho, ainda não tiveram noção do que é realmente a graça salvadora de Cristo Jesus, o sacrifício que Cristo fez. Aí muitas vezes ficam falando: eu faço tanto, né? Eu me dedico, e aí acham que estão fazendo alguma coisa. E aí você vai e olha para a história de Paulo, olha para a história dos apóstolos, olha para o próprio sacrifício de Cristo. Querido, uma coisa eu tenho convicção, e eu tenho certeza que vai acontecer com todos nós, quando nós entrarmos pelos portões celestiais e depararmos com o que está nos aguardando, quando nós começarmos a olhar para a glória dos céus, eu tenho convicção que eu vou me arrepender e dizer: eu fiz tão pouco, eu não me envolvi tão pouco na obra do Senhor. E tenho certeza que você também, porque o que nos aguarda é tão precioso, é tão glorioso. E o apóstolo Paulo, ele já tinha esse entendimento, ele já tinha esse conhecimento, ele tinha noção, tinha uma noção não clara como só lá na glória a gente vai ter, mas pelo conhecimento e pelas revelações que o Espírito Santo tinha dado a ele, ele já tinha noção de algo tão glorioso, ao ponto de dizer que tudo para ele aqui no passado do nada. Toda perda que ele teve, ele diz: olha, para mim não vale nada. Então você vê a noção do que Paulo já tinha. E quando nós nos deparamos com as Escrituras, estudamos a palavra de Deus e aprendemos com a palavra de Deus, não tem como ficarmos de braços cruzados, não tem como nós não nos envolvermos com a igreja do Senhor,
porque é algo pleno, é algo glorioso que está nos aguardando. E aí, a maioria, por não ter esse entendimento, às vezes se torna apenas um membro, e um membro assim, sem relevância. Mas a palavra de Deus, ela vem justamente para nos chamar, para abrir os nossos olhos, e Paulo faz essa oração. Veja que era uma igreja que nós olhamos aqui, e já vemos essa igreja, nós já percebemos aqui, que era uma igreja que trazia alegria ao coração de Paulo, mas Paulo orava mais ainda por essa igreja. Você vê que ele diz que todas as orações dele, todas as súplicas dele, ele estava ali orando por aquela igreja, para que aquela igreja não viesse esfriar, perder o primeiro amor, perder a visão do reino, a visão da glória, essa visão do que nos aguarda. Essa visão, queridos, nós não podemos perder. E Paulo está aqui orando para que aquela igreja tivesse justamente esse conhecimento. E aí depois ele diz: para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Veja que ele está aqui falando sobre o dia de Cristo, esse dia que um dia vai acontecer, nós não sabemos quando, mas vai acontecer, que é a vinda do Senhor Jesus, ou mesmo a nossa partida. Mas nós precisamos, nesse tempo que nós estamos aqui, nesse momento que nós estamos aqui na terra, nós precisamos amar a igreja, nos envolvermos com a igreja, termos conhecimento e termos a percepção do que é a igreja. O que é a igreja do Senhor? Nós falamos ontem aqui sobre como começou essa igreja, e como começou essa igreja aqui, como é que você foi alcançado pelo Evangelho. E aí Paulo está dizendo aqui que nós precisamos dessa percepção para assim vivermos, essa excelência, que é justamente o que Paulo está apresentando, e não sermos culpados, sejamos inculpáveis quando chegarmos diante do Senhor. E como é que nós vamos ser inculpáveis? É não ter culpa, só em Cristo. Veja que ele diz aí, no dia de Cristo, e aí depois ele conclui esse parágrafo dizendo: cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Nunca faça algo na igreja, se envolva na igreja para receber aplausos, para receber elogios, porque há uma tendência nossa, há uma tendência de todos nós, os cantores, o grupo de louvor, ser elogiado pelo pastor. O próprio pastor tem isso, Olha, irmão, pastor, olha, a mensagem hoje foi boa, gostei. Então, nós temos essa tendência. Por quê? Mas nós precisamos ter um entendimento que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Quando Deus é glorificado, quando Deus é exaltado, aí sim, aí nós estamos no caminho certo. Mas quando é o homem que é glorificado, quando é o homem que recebe os elogios, Deus não é glorificado. Então Paulo está dizendo aqui que tudo para a glória de Deus, o louvor na pessoa de Jesus Cristo. Então, querido, nós encontramos aqui esta carta, mas esses irmãos, eles também tinham dificuldades, Nós encontramos esses irmãos também tendo dificuldades. E eu quero trazer aqui a memória justamente quando Paulo, no capítulo 4, no verso 2, ele fala aqui sobre Evódia e Síntike, que elas estavam tendo conflitos entre elas, e a Bíblia de Paulo está dizendo aqui que elas eram cooperadoras, elas auxiliavam no ministério com ele, no capítulo 2 e 3, no versículo 2 e 3 do capítulo 4, e ele pede aqui justamente para que aquelas irmãs fossem auxiliadas para que aquele mal fosse cessado. Veja, uma igreja de Cristo, uma igreja relevante, uma igreja que recebeu elogios de Paulo, grande apóstolo Paulo, mas no meio daquela igreja, irmãs, olha só, irmãs que auxiliavam na igreja, irmãs que estavam ali trabalhando na igreja, estavam tendo conflitos. E nós sabemos que os conflitos, eles trazem perturbação. Quer ver uma coisa que perturba a liderança da igreja, pastor, conselho?
é levar alguém no conselho. Pastor? Quando alguém é chamado do conselho para tratar de questões, irmãos, eu fui 30 anos presbítero na igreja do Tucuruí, e todas as vezes que o conselho levava alguém lá para tratar sobre pecado, sobre briga, sobre discórdia, eram as piores reuniões, porque nós estávamos tratando com pessoas que estavam rebeldes, e muitas delas eram pessoas de Deus, pessoas que ajudavam na obra do Senhor, mas que de repente caíam em pecado e precisavam ser tratados. Mas não é um momento gostoso da liderança da igreja. E Paulo, ele estava escrevendo essa carta, e quando ele fica sabendo que aquelas duas irmãs, que era, inclusive ele chega a dizer que o nome delas estava escrito no livro da vida, vejam que eram mulheres salvas, né? Não era só ali membro da igreja, mas elas eram salvas. E Paulo diz: olha, cuida delas, auxilia elas, porque elas estão trazendo o quê? Bênção para a igreja? Não, porque a discórdia no meio da igreja, os conflitos no meio da igreja, traz perturbação, e a Bíblia diz que uma raiz de amargura, ela vai perturbando, ela vai contaminando, e assim acontece na família, na igreja. E você que faz parte da igreja, você tem que prestar atenção. Tem alguém que você está chateado, tem alguém que você magoou, alguém, procure. Nós temos aí a cura de Deus para os relacionamentos, tanto nosso aqui no terreno, como também entre nós e Deus. E qual é a cura? É o perdão. É o perdão. Quando você pede perdão, esse mal é quebrado. E é por isso que quando uma pessoa ela peca, ela está errada, e o conselho trata, o pastor trata, é justamente para que essa pessoa ela tenha esse entendimento que Paulo está dizendo aqui, conhecimento de olhar para si e dizer: peraí, eu errei, eu vou ficar de mal com a minha irmã, eu vou ficar de mal com o meu irmão. Nós estamos caminhando juntos nessa caminhada de fé, nós fazemos parte de uma comunidade, essa comunidade ela é celestial. Por que eu vou trazer para dentro da igreja conflitos, intrigas? Irmãos, veja que ele está aqui tratando com aquela igreja, mas também para nós, porque essa carta ela não foi só para a igreja lá da cidade de Filipos, ela está aqui no cano justamente para nos ensinar a respeito de todos, de tudo aquilo que é o convívio da igreja. E ele trata dessa questão da discórdia que havia ali, para que esse mal não fosse propagado. E assim também é dentro da sua casa. Quando você tem algum conflito com a sua esposa, com o seu esposo, com os filhos, precisa ser tratado. E o meio de tratar é justamente, se não der conta de tratar, peça auxílio. E aí você precisa resolver, porque você faz parte dessa comunidade. Como é que você vai dar um testemunho que você é membro de uma igreja, a igreja de Cristo, e as pessoas ficam sabendo que você está em conflito, que o seu lar é um lugar de guerra? Como? Não tem como. Uma igreja relevante, uma família que faz parte de uma igreja relevante, ela trata de todos os assuntos da igreja, da sua vida particular. E aqui Paulo está justamente trazendo essa lição para essa igreja, para que nós também, igreja do Senhor, venhamos viver aquilo que está sendo ensinado nessa carta e toda a Bíblia. A paz de Cristo, o amor de Cristo. Veja que ele fala em 4 capítulos, 16 vezes sobre alegria, alegrai-vos. Como é que vai ter alegria se há confusão? Como é que vai ter alegria se não há envolvimento? Como é que vai ter alegria se não há amor? Como é que vai ter alegria se não tem o conhecimento completo dessa verdade? A alegria do Senhor, ela vai estar em nós e sobre nós, quando nós tratarmos, quando nós entendermos, tivermos essa percepção, esse conhecimento que Paulo está falando aqui,
E aí ele fala, para provares as coisas excelentes. Veja que tem algo que Deus traz a nós, coisas excelentes. E ele diz aí, e ser sinceros, inculpáveis. E essa culpa, ela é justamente quando nós tratamos. Se nós não tratamos, nós vamos ficar com culpas. E culpa não faz bem. A culpa, ela perturba. Mas quando nós tiramos essa culpa, ela sai e nós ficamos inculpados. E lembre, nós devemos lembrar que um dia nós estaremos diante do Senhor da glória. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa caminhada. Nós estamos passando aqui e os problemas vêm, a dificuldade vem, mas nós precisamos caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, o escritor ele fala sobre os heróis da fé. E aí ele vai falando de cada um. E quando ele chega no capítulo 12, ele fala o quê? Portanto, também vós. O que o escritor está dizendo? Olha, eles foram heróis. Eles foram homens que o mundo não era digno. Mas todos eles, na geração deles, viveram pela fé. E aí o escritor diz, agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Nós temos inclusive eles como testemunhas. Olhamos para a vida deles, foram homens fracos, homens que pecaram, homens que falharam, mas não deixaram de caminhar a caminhada da fé. Estão lá, registrados. E aí o escritor diz, agora é a nossa vez. E o que ele dá de visão para nós? Olhando para Cristo. Corra com perseverança a carreira que está proposta, olhando para o autor da nossa fé, Jesus Cristo. É olhando para Ele. Nós olhamos para o passado, olhamos para esses homens, eles são realmente homens que nós devemos nos espelhar neles. Mas o nosso alvo não é a Davi, porque Davi pecou, não é Moisés, porque Moisés também pecou, mas é Cristo, Cristo Jesus. O autor diz, olhe para Ele, corra com perseverança. E essa carreira, queridos, é agora. Esse é o momento. Você que é pai, está criando seus filhos, esse é o momento de você criar esses filhos no temor do Senhor. Nós que já somos avós, esse é o momento de nós investirmos nos nossos netos, porque nós vamos partir, e como é que vão ficar eles? Sem fé? Vivendo essa loucura que esse mundo está vivendo? Não, queridos, o Evangelho é a maior riqueza que um pai pode deixar para os seus filhos. Não existe nada desse mundo que você possa deixar de maior riqueza para os seus filhos do que a fé na pessoa de Cristo Jesus. Como eles vão lidar com a vida quando tiverem a fé na pessoa de Cristo? É completamente diferente. Completamente diferente. Tem pais que chegam domingo pela manhã e dizem, não vou acordar meus filhos não, porque é o único dia que eles têm para ficar dormindo, né? E aí deixam as crianças dormindo. E quando chega a noite, não, vamos assistir por aqui mesmo, né? Vamos colocar aí as crianças correm, não se relacionam, não tem amor. Irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui é amor. E quem ama vai se envolver. Quem ama vai ensinar esse amor. Amor a Cristo, amor a Deus. Agora, se nossos filhos, eles não veem em nós amor por Cristo, amor pela igreja, como é que nós estamos sendo como exemplos? E às vezes ainda fala mal da igreja. Quantos filhos de pastores, líderes, deixam a igreja porque não vê um exemplo, não é completo, mas isso acontece muito. A pessoa frequenta a igreja, mas não tem essa dedicação, não tem esse amor, e aí os filhos estão olhando. Então, invista na obra do Senhor, na família que Deus te deu, e até o momento que você puder, traga para a igreja. Porque vai chegar um momento que não vão querer, você não tem mais como obrigar. Mas enquanto você puder, traga para a igreja. Porque você vê
Eu falei ontem para o Gabriel que eu sou fã dele, viu? Porque eu conheci o Gabriel ainda um adolescente lá em Tucuruí, e nós sabemos da história que aconteceu com a sua família, e esse jovem está aí, ó, terminando a faculdade de medicina, e nós sabemos que uma faculdade tem muitos ensinamentos errados, né? E ver um jovem desse, firme aqui, tocando, envolvido na igreja, eu tenho certeza que o pastor Antônio, quando ora pelo Gabriel, diz: Senhor, obrigado por esse jovem, né? Obrigado por essa família. Irmãos, o Evangelho de Cristo faz milagre nas nossas vidas. Ver jovens indo para a faculdade, passando por todos os ensinamentos da faculdade e perseverando na fé. Isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Então, vamos amar esse Evangelho, vamos nos envolver com a igreja, vamos nos envolver com essa graça que é a igreja do Senhor. Não leve a sua vida, a sua fé, uma fé relaxada, de qualquer jeito. Não. Para que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero ser como fulano. Porque tem pessoa que fala assim: mas você é crente? Ué, como assim você é crente? Como assim? Você frequenta a igreja? Não seja assim. Você vai ser uma pessoa que vai ser uma grande relevância na igreja do Senhor. Então, querido, diante de tudo que falei aqui, eu quero trazer aqui algumas aplicações, mas para nós concluirmos, uma igreja relevante, ela ouve a voz de Deus. Ela ouve a voz de Deus. E nós vimos aqui na implantação dessa igreja, quando Paulo teve a visão, aqueles companheiros entenderam que a visão não era só de Paulo, mas era o chamado de Deus, e eles ouviram a voz de Deus. E a igreja na cidade de Filipos, ela nasceu justamente numa resposta, né, da direção do Espírito Santo na vida de Paulo e dos seus companheiros. Então, uma igreja relevante, ela ouve a voz de Deus. Uma igreja relevante é marcada pela alegria, mesmo nas adversidades. É aquela igreja que está sempre alegre, é aquela igreja que está sempre ali compartilhando a comunhão, compartilhando a vida que é justamente a igreja, e mostra essa alegria, né, uns para com os outros. Uma igreja relevante, ela coopera com a missão de forma prática e constante. Não é aquela coisa: eu vou fazer uma vez e pronto. Não, ela vai contribuir, ela vai se envolver, mas não é aquela coisa: hoje eu estou aqui, aí não quero mais nem saber. Não, é constante. Porque a igreja, ela está acontecendo o dia todo, o tempo todo. Não tem essa coisa de só no domingo à noite, ou só uma vez por semana. Não, é no dia a dia, lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá onde você está convivendo. Eu tenho certeza que lá na faculdade do Gabriel, o pastor nunca foi? Mas ele está lá. Ele está lá. É ele que tem que ser a luz ali naquele lugar. Lá onde eu estou, sou eu. Lá onde você mora, é você. Rodrigo, ele é um empresário. Ele tem uma loja lá em peças e pneu. Mas ele reúne. Ontem, foi ontem, né? Eu vi uma foto. Reuniu todos os funcionários e levou o presbítero para levar a palavra lá no trabalho. Ele faz isso, todo mês ele faz isso, levando o evangelho e dando testemunho ali dentro da sua empresa como homem de Deus, contribuindo na obra do Senhor. Isso é o evangelho. O evangelho você não pode guardar só para você. Você tem que fazer a missão, que é levar justamente, e a igreja relevante faz isso, né? E você com certeza vai ser essa igreja relevante. Uma igreja relevante, ela é lembrada com gratidão, porque vive o evangelho com amor. Uma igreja relevante, quando você lembra dela, Paulo lembrava dessa igreja, olha só, o carinho que ele tinha por essa igreja. Ele trazia a memória, dizendo: eu oro por vocês com alegria, com gratidão. Por quê? Porque ele lembrava como aquela igreja foi amorosa com ele, cuidou dele, levou eles para a casa deles ali. Uma igreja que ama, uma igreja que se envolve, ela é lembrada, e lembrada com amor.
A presença de amor genuíno torna a comunidade acolhedora e memorável. Uma igreja relevante busca crescer com equidade espiritual. Uma igreja relevante, ela quer conhecer as Escrituras, ela quer saber como que eu vou ser um membro de uma igreja. É de qualquer jeito? Não. Nós não podemos viver dentro da igreja como o ímpio vive. Uma igreja relevante é aquela igreja que tem conhecimento da verdade, das doutrinas e também, né, vive esse crescimento com amor. Uma igreja, e aí o que é que vai acontecer? O crescimento espiritual verdadeiro, ele vai trazer humildade, sabedoria, e vai se tornar uma igreja madura, uma igreja que tem discernimento com clareza daquilo que deve ser vivido e praticado. Então, queridos, nós somos chamados para sermos uma igreja relevante. Marabá precisa ter uma igreja relevante, e você é a igreja, não é esse local, é você. Você é a igreja lá aonde você atua, lá onde você mora, lá na família que você faz parte. Deus te colocou lá, não me colocou na sua família. Agora, lá na minha família, Deus me colocou. Aí lá eu faço a diferença. No meio da minha família, eu tenho que fazer a diferença. Agora, na sua família, é você. Agora, se você é uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer nem estar perto, irmão, como é que você vai fazer a diferença? Olhe para a sua vida, dê uma analisada diante de tudo que nós estamos aqui meditando. Como é que está a sua vida como membro da comunidade do reino? Não esqueça, você faz parte de uma igreja, e a igreja é a comunidade do reino. E você está aqui nessa cidade, você está lá aonde você trabalha, estuda. O pastor não vai estar lá, é você. Então, que essa palavra o Senhor aplique em nossos corações nessa manhã, e saia daqui para você ser uma igreja relevante. Lembrando que você é a igreja. A igreja não é o pastor, a igreja não é o conselho, a igreja é você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?